preciso te falar uma coisa. Algo que a gente guarda por tempo demais, às vezes uma vida inteira. Um segredo pesado, que fica aqui, no peito, apertando, um nó na garganta que nunca se desfaz. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. Não precisa dizer nada, eu sinto que você entende o peso dessas palavras. Essa sensação que te acompanha, um peso que você não consegue nomear, mas que está lá, quieto, nas suas noites. Quando o mundo silencia e só a sua mente funciona, revirando as mesmas perguntas sem respostas. Essa dor sem nome, essa culpa que se manifesta de formas tão diferentes, mas que no fundo, é sempre a mesma. Eu passei por isso, por décadas, por uma vida inteira, e cheguei no outro lado, depois de muita estrada percorrida e muitas verdades dolorosas encaradas. Talvez você também esteja procurando uma saída, uma resposta. Ou talvez, apenas, a permissão para sentir o que você tem sentido, sem julgamento, sem a necessidade de ser forte o tempo todo. Eu sou o William, tenho 77 anos. E não estou aqui para te vender nada, nem para te dar uma fórmula mágica de felicidade instantânea ou de alta performance. Não sou guru, não sou coach, não tenho um diploma pendurado na parede para te impressionar. Eu sou apenas um homem que viveu. Um sobrevivente que, depois de muito tempo, finalmente começou a entender o que realmente aconteceu com ele. Estou aqui para te contar a minha história. Uma história de um homem que passou décadas correndo atrás de coisas que ele achava que iam preencher um vazio. Conquistas externas, títulos, dinheiro, a validação de outros, o reconhecimento de um mundo que parecia sempre exigir mais e mais. Eu achava que, se eu tivesse tudo isso, finalmente seria o suficiente. E, no fim, descobri que estava correndo na direção errada, com a bússola quebrada, me guiando por um mapa que não era meu. O tempo me ensinou o que a pressa escondeu. A verdade que a gente foge de encarar. E é sobre essa verdade, sobre esse despertar tardio, que eu quero falar com você hoje. Sobre o que acontece quando a gente finalmente para de correr. Nós, homens, somos mestres em esconder. Esconder a dor, a vergonha, a culpa que carregamos. Aprendemos cedo que sentir demais é fraqueza, que é coisa de mulher ou de criança. Que mostrar a ferida é convite para mais dor, para o julgamento, para a invisibilidade. É como se tivéssemos que ser uma fortaleza impenetrável, custe o que custar. Então a gente esconde, sorri, trabalha mais, acumula mais, se distrai com mil coisas, e por dentro, o buraco só cresce. Um vazio que te persegue, não importa o quanto você se esforce para ignorá-lo, para abafá-lo com o barulho da vida. Você se reconhece nisso? Você sente essa exaustão que não é física, mas da alma? Essa sensação de que, não importa o quanto você conquiste, não importa o tamanho da sua conta bancária, o cargo que você ocupa, ainda falta algo, ainda não é o suficiente. Essa pergunta que ecoa na sua cabeça quando a casa está em silêncio, quando todos dormem, e só você está acordado, encarando o teto. O que estou fazendo aqui? É só isso? É só essa corrida sem fim por algo que nunca chega? Meu pai não era um homem de grandes palavras. Elogios eram raros como chuva no deserto, um evento que eu esperava, mas que quase nunca vinha. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, no meu quarto, passei semanas construindo uma maquete de avião com tanto esmero, com cada detalhe pintado à mão, com a cola ainda fresca nas minhas mãos pequenas. Mostrei para ele, orgulhoso, com o coração batendo forte, esperando um brilho no olhar, uma palavra de aprovação, um simples, muito bom, filho. Ele olhou para a maquete, balançou a cabeça de cima a baixo lentamente, com um ar de quem não estava impressionado, e disse, com a voz grave e seca, poderia estar melhor. Faltou um detalhe aqui no motor, William. Não está perfeito. E virou as costas para ir para a sala, sem um segundo olhar. Não houve um, bom trabalho, que legal, filho, estou orgulhoso. Só o que faltava. Só a crítica. Aquilo ficou, gravado. Como uma cicatriz que não se vê, mas que se sente a cada toque, a cada tentativa de ser bom o suficiente. Eu aprendi que o amor, a aceitação, vinham com uma condição: ser perfeito, ser mais, ser o melhor. Nunca era o suficiente para ele. E, por consequência, nunca era o suficiente para mim. Aquele vazio que eu sentia, a dor sem nome, aquela sensação de invisibilidade, era, na verdade, a ausência daquele bom trabalho que nunca veio. A busca incessante por algo que me dissesse: você é digno, William. Você é amado pelo que é. Como se eu precisasse comprar meu próprio valor com conquistas, com o que eu podia fazer, e não com o que eu era, um menino que só queria ser visto e aceito. E eu corri
Corri como se minha vida dependesse disso, como se o próximo objetivo fosse finalmente preencher o buraco. Montei minha empresa do zero, trabalhei noites a fio, perdi aniversários, sacrifiquei momentos importantes. Fiz ela crescer, comprei o carro que eu sempre quis, o mais caro, o mais imponente. A casa com a vista mais bonita da cidade, a que todos invejavam e comentavam. Eu acumulei, conquistei, venci. Aos olhos do mundo, eu era um homem de sucesso. Chegou um dia em que eu tinha tudo que a sociedade dizia que um homem deveria ter para ser feliz, para ser completo. Lembro de estar sentado na minha varanda, no alto, olhando para o horizonte, com um copo de uísque na mão, o sol se pondo no que deveria ser a cena perfeita de um homem realizado, um quadro de triunfo. E a sensação não era de vitória, de paz, de alegria. Era de um vazio ainda maior, de uma exaustão que pesava nos ossos, como se eu tivesse carregado o mundo nas costas e, ao soltá-lo, não houvesse mais nada. Era como se eu tivesse escalado a montanha mais alta, chegado ao topo, e lá em cima não tivesse absolutamente nada. Nenhum aplauso, nenhuma voz dizendo, você conseguiu. Só o eco da minha própria respiração, e a pergunta fria, cortante, e agora? É só isso? Depois de tudo, é só esse vazio? E a gente repete o padrão, não é? A gente não percebe, mas a busca incessante por validação externa se infiltra em tudo, em cada fresta da nossa vida. No casamento, eu era o provedor, o homem forte, o pilar inabalável da casa. Eu achava que meu valor estava em prover, em proteger. Mas a intimidade, a conexão real, a vulnerabilidade, ficava de lado. Eu não sabia como ser vulnerável, como expressar o que sentia, porque nunca me ensinaram que isso era permitido, ou sequer possível para um homem. Com meus filhos, eu era exigente, como meu pai foi comigo. Eu queria que eles fossem melhores, que tivessem o que eu não tive, que fossem bem-sucedidos a qualquer custo, por medo que sentissem a mesma dor que eu senti. Silêncio. Eu vejo amigos meus, da minha idade, muitos deles, ainda correndo. Ainda buscando o próximo grande negócio, o próximo reconhecimento, a próxima viagem de luxo para postar nas redes sociais, para provar algo a si mesmos, ou a alguém que nunca os elogiou de verdade. Eles estão exaustos, com o corpo cansado e a alma mais ainda, mas não conseguem parar. É como se a máquina estivesse ligada e eles não soubessem como desligar, como sair dessa esteira rolante da vida que não leva a lugar nenhum. E vejo outros, poucos, que pararam, que encontraram a paz nas coisas simples, na quietude, na conexão de verdade. Meu amigo João, por exemplo, vendeu a empresa, que era a vida dele, e hoje cuida da horta. Passa as tardes lendo um bom livro e conversando com a esposa na varanda, sem pressa, sem relógio, sem a necessidade de preencher cada segundo com produtividade. Ele tem rugas de riso, não de preocupação. Ele não tem mais o carrão, nem o status, nem as manchetes de jornal, mas tem algo que eu não tinha há 20 anos, presença. Uma clareza que só quem parou de correr, de se provar, consegue vereador. Uma suficiência que vem de dentro, que se basta, e não de fora, do que os outros pensam ou dizem. Suficiência não é o que você acumula, nem o que os outros dizem sobre você. Não é o tamanho da sua casa ou o número de zeros na sua conta. Suficiência é a quietude que você encontra dentro de si, quando não precisa provar mais nada para ninguém, quando a corrida finalmente termina. É a voz interna que te diz: eu sou o suficiente. Eu sempre fui o suficiente, mesmo quando ninguém me disse isso, mesmo quando eu duvidei de mim mesmo. Liberdade não é ter todas as opções do mundo, nem ser livre para fazer o que quiser sem consequências. É ter a liberdade de escolher parar, de escolher ser, de escolher o que realmente importa para você, e não o que os outros esperam ou o que você aprendeu que deveria querer. É a capacidade de dizer não ao barulho externo e sim à sua própria voz, à sua intuição, ao seu coração. Presença não é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou estar sempre ocupado. É estar inteiro onde você está. É a permissão que você dá a si mesmo para ser, para sentir, para respirar, para simplesmente existir, sem a necessidade de performance, sem a necessidade de ser mais. É a sua própria aceitação que finalmente preenche aquele vazio que você tentou preencher com tantas coisas externas. A verdade é que a gente tem medo de parar. Medo de que, se pararmos de correr, o vazio nos engula de vez, nos consuma por completo. Medo de que, sem a validação externa, sem o próximo objetivo, sem o elogio que nunca vem, a gente não seja nada.
É como um buraco que tentamos encher com concreto, com títulos, com elogios vazios de pessoas que nem nos conhecem de verdade, com a aprovação de uma sociedade que só nos valoriza pelo que produzimos. Mas o buraco não é de concreto, meu amigo. Ele é de ausência. De uma ausência que se transformou em uma dor sem nome, em uma culpa silenciosa, em uma vergonha de não ser o bastante. E a ausência só se preenche com presença. Com a sua presença para você mesmo. Com a sua própria aceitação e compaixão, que são os únicos cimentos capazes de preencher essa fresta. Silêncio. Então, meu amigo, se você chegou até aqui, se você ouviu minha história e algo ressoa em você, é porque essa dor sem nome, essa culpa silenciosa, essa sensação de invisibilidade ou de um despertar tardio, ela é real. E eu te digo, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho nessa corrida. E você não precisa mais carregar isso sozinho, em silêncio. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa provar mais nada para ninguém, nem para aquele pai que nunca te viu, nem para o mundo que te exige. A permissão para ser você, para sentir o que sente, para parar de correr, ela vem de dentro. Ela sempre esteve aí, esperando que você a encontrasse, que você se desse essa permissão. É a sua própria validação que importa, a sua própria visão de si mesmo, livre das expectativas que te foram impostas e das vozes que te disseram que você não era o bastante. Silêncio.